Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, bem-vindo a mais um programa Med Saúde, que hoje recebe um grande amigo, Dr. João Augusto Fernandes Gonçalves, médico hematologista, que vem falar de um tema sensacional: leucemias e linfomas, o que você precisa saber. Primeiro, João, agradecer a tua presença aqui conosco, uma alegria revê-lo para falar de um tema tão importante. Não, eu que agradeço o convite, Volpe, e que a gente consiga falar, explicar para a população em geral sobre esse tema, que é a leucemia e linfoma, que tem alguns mitos, algumas dúvidas da população. E eu já saio com uma pergunta importante, João, que acho que já vai situar um pouco o público. O que diferencia uma leucemia de um linfoma em termos de origem e localização inicial do processo neoplásico? Tá. A leucemia é uma neoplasia, né? Assim como o linfoma, são as neoplasias hematológicas, associado também ao mieloma múltiplo, que é outra neoplasia hematológica. Tá? A leucemia, ela tem origem eminentemente da medula óssea, tá? E ela, ao estar na medula óssea, ela acaba saindo pelo sangue periférico e você vai diagnosticar a leucemia através do sangue, né? O linfoma já é um tumor primário dos linfonodos, né? Em toda o nosso corpo, a gente tem linfonodos que são tecidos de defesa, né? Que vai nos proteger contra as infecções, né? Principalmente na região cervical, na região torácica, na região inguinal. Então, quando ocorre um aumento desses linfonodos e esse linfonodo aumenta com volume expressivo, esse linfonodo já tem que ser olhado, tem que ser analisado. É claro que nem todo o aumento de linfonodo quer dizer que seja um linfoma. Às vezes pode ter algum processo infeccioso que aumenta esse linfonodo, tá? Mas um linfonodo que aumenta, não diminui, esse linfonodo já é um linfonodo preocupante. Então, grosso modo, seria: leucemias são, então, um tipo de, vamos dizer, uma linguagem mais popular, de câncer ligado à medula. E o linfoma ligado aos gânglios linfáticos, aos linfonodos. Justamente. A leucemia é um tumor líquido, né? Líquido. Que praticamente está nas veias do paciente, né? E o tumor, o linfoma, é um tumor mais sólido, está associado aos tecidos linfáticos, a região cervical, torácica e tudo mais. Há também linfoma cutâneo, que é uma entidade mais rara, né? Mas é possível também ter linfoma na pele. Muito interessante, porque veja que o João já está dando aqui uma diferenciação importante para a gente já deixar um divisor entre leucemias e linfomas. E quais são os principais tipos de leucemia que nós temos classificados de acordo com o curso clínico e a linhagem celular? As leucemias, pelo curso clínico, elas se classificam em crônicas ou agudas, tá? No qual a leucemia crônica é um processo muito arrastado, tá? E a leucemia aguda é um processo, pelo próprio nome agudo, de que a gente necessita fazer um tratamento, uma intervenção imediata. Boa parte das pessoas com leucemia crônica, às vezes, não precisa nem tratamento, tá? E é um curso mais arrastado, às vezes o tratamento faz com tratamento via oral, com medicamentos via orais, e a pessoa acaba tratando em ambiente domiciliar mesmo, acompanhando em consultórios. Tem boa resposta, João? Geralmente tem boa resposta e às vezes não há nem necessidade de tratamento. Alguns tipos de leucemia. Por exemplo, a leucemia linfocítica crônica, que é uma leucemia que aparece principalmente na pessoa idosa, boa parte das vezes a gente só faz um acompanhamento clínico, tá? Já a leucemia mieloide crônica, que é da série mieloide, a gente entra com medicamentos via oral, geralmente os inibidores da tirosina quinase, e esses medicamentos
mudou praticamente o curso natural dessa doença. Tá? Então, essas leucemias são de cunho bem ambulatorial, consultório e assim por diante. Já as leucemias agudas são leucemias mais graves, que você tem que fazer uma intervenção rápida para fazer um tratamento quimioterápico. Geralmente esse tratamento ocorre em hospital, tá? E de uma gravidade mais intensa, né? No qual você tem que fazer quimioterapia, às vezes tem que fazer transfusões de sangue, fazer transfusão de plaqueta para estabilizar esses pacientes, tá? E quanto à tipagem celular, a gente tem dois grandes blocos, glóbulos brancos, né? Um bloco que são os linfócitos e outros blocos que são os granulócitos, tá? Quando tem a leucemia para o lado dos linfócitos, a gente define como as leucemias linfocíticas. E no bloco dos granulócitos, que são as células granuladas, a gente define como leucemia mielocítica, tá? E dessas leucemias mielocíticas e monocíticas, tem a de curso crônico e a de curso agudo, tanto da linhagem mieloide quanto da linhagem linfóide. Muito interessante e bem esclarecedor para você que está nos ouvindo. E aí, seguindo nessa mesma linha, João, quais são os principais tipos de linfoma e como que se dividem entre Hodgkin e não Hodgkin? Tá. Os linfomas têm uma gama enorme de tipos, tá? Mas a grande divisão, já de cara, ocorre no linfoma de Hodgkin, né? Que é considerado, o pessoal até fala de doença de Hodgkin, não propriamente um linfoma de Hodgkin, por causa dele ser de um curso mais tranquilo do que os linfomas, né? E o outro é os linfomas não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin tem uma célula, quando a gente faz a biópsia do linfonodo, essa célula aparece uma célula chamada célula de Reed-Steinberg. E essa célula de Reed-Steinberg é o que define o linfoma de Hodgkin, tá? O linfoma de Hodgkin é um linfoma eminentemente de adolescente, tá? Adulto jovem, né? Pega ali pelos seus 13, 14 anos e vai até os 21, 22 anos. É muito frequente nessa população. Ou seja, não tem Hodgkin em velho? Não, tem Hodgkin em velho, é mais raro, mas ocorre o que o pessoal chama na incidência curva bimodal. Ocorre na adolescência e ocorre um pouco na idade mais avançada. Mas a maior frequência é no tratamento no adulto jovem, né, no adolescente. E o tratamento do linfoma de Hodgkin, quando diagnosticado precocemente, é de um sucesso enorme, porque você tem a chance de cura por volta de 90% dos casos. Nossa, tá? Que bom. E essas pessoas acabam tratando, acabam evoluindo bem casando, tendo filhos, e é um sucesso a questão desses linfomas. Já o linfoma não Hodgkin tem uma gama enorme de linfomas, tá? E tem linfomas que a gente define como de baixo grau e de alto grau de agressividade, né? Os de baixo grau de agressividade, geralmente essas células, elas são células de divisão muito lenta. E elas, às vezes a gente começa a fazer um tratamento, a gente trata a célula, como a quimioterapia atua principalmente na divisão celular, a gente acaba não matando todas as células e esse linfoma reaparece, tá? Já os linfomas de alto grau de malignidade têm uma divisão celular muito rápida. E com uma quimioterapia potente, e às vezes até um transplante de medula óssea na sequência, você obtém a cura total do paciente. Então, o linfoma não Hodgkin de baixo grau tem um curso mais indolente, mais devagar, mais quase que parecido com uma leucemia linfocítica crônica. Já os linfomas de alto grau são linfomas mais agressivos, têm um curso mais forte, às vezes até comparado a algumas leucemias, e o tratamento também, às vezes, é com doses altíssimas de quimioterapia.
e faz com que obtenha a cura. Uma das coisas que ajudou muito no tratamento dos linfomas em geral, não só a gente tem a ação da quimioterapia, mas eventualmente a radioterapia, mas atualmente tem vários imunoterápicos que a gente faz, agrega junto à quimioterapia e você potencializa o tratamento quimioterápico, tendo uma cura muito maior. Tá? Então, nós podemos então dizer para o nosso público que a imunoterapia somada à quimioterapia deu uma nova roupagem ao tratamento dessas doenças, né, João? Sem sombra de dúvida. Para ter uma ideia, Volpe, quando foi iniciado o uso do rituximab associado ao esquema quimioterápico, o linfoma não Hodgkin de grandes células, que é um linfoma que tinha uma taxa de resposta em torno de 50%, subiu para taxas de resposta por volta de 75%, 80%. Nossa, então você teve um incremento de cura muito grande. E isso daí é muito importante. A outra coisa que o pessoal fez também, a possibilidade de autotransplante de medula óssea. Como a medula óssea no linfoma ela não está afetada pela doença, você pode colher a medula óssea da pessoa que está em tratamento com o linfoma, congela, guarda, e num segundo momento você faz uma quimioterapia potente, uma quimioterapia enorme, que você destrói praticamente todas as células, e você pega aquela medula óssea do próprio indivíduo que estava com o linfoma e reinfunde nela. Porque o grande limitador do tratamento do linfoma é a toxicidade medular. Porque se a gente faz uma quimioterapia muito forte, a gente intoxica tanto a medula que a medula acaba morrendo como um todo e ela não se recupera. Então, na hora que você tira a medula, deixa ela reservada e depois, num segundo momento, você vai lá e reinfunde essa medula, depois que passou toda aquela toxicidade quimioterápica, o paciente tem uma resposta muito mais intensa à quimioterapia do que uma quimioterapia que a gente vai dando sequencial. Muito interessante essa resposta. E eu te pergunto, qual é o mecanismo fisiopatológico básico que leva à pancitopenia nas leucemias agudas? Mas essa resposta, Dr. João vai nos dar no segundo bloco desse programa. Não saia daí, nós já voltamos, um minutinho. Estamos de volta com o meu querido amigo João Augusto, médico hematologista, falando sobre diferenças entre leucemias e linfomas, o que você precisa saber. E no final desse primeiro bloco eu fiz uma pergunta bem legal para o João. João, qual é o mecanismo fisiopatológico básico que leva à pancitopenia, ou redução, das células nas leucemias agudas? Esse quadro da pancitopenia, que é uma diminuição na contagem de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, ocorre principalmente porque, num determinado momento na medula óssea, ocorre praticamente a substituição do tecido medular saudável pela célula da leucemia. E quando ocorre esse processo, deixa-se de produzir as células naturais, que elas vão para a circulação sanguínea. Então, isso ocorre o processo da pancitopenia. Mas a pancitopenia, ela não ocorre só na leucemia, tá? Em qualquer momento que ocorra uma substituição da medula óssea por gordura, que é uma doença chamada aplasia de medula óssea,
que às vezes o paciente tem alguma exposição radiológica ou medicamentosa, ou até um quadro viral, pode fazer essa pancitopenia, e pode também ter uma substituição por fibrose medular, que ocorre também um processo de uma pancitopenia. Algumas neoplasias podem invadir medula óssea também e ocasionar essa pancitopenia. Mas, em geral, o que acontece na leucemia é esse processo. A leucemia, a natureza dela é a célula progenitora que ela começa a dividir, e ela não entra no processo de diferenciação ou de maturação. Porque à medida que nós dividimos a célula, a gente tem que amadurecer a célula para essa célula fazer a sua função de coagulação, fazer a sua função de defesa e a sua função de transporte de oxigênio. Nessa situação, a leucemia, existe um stop, ocorre uma parada dessa maturação e tem essa característica no hemograma. Tá. Muito bem. Então aqui nós já entendemos o mecanismo fisiopatológico, ou seja, a célula tumoral ela meio que sequestra o troço para ela, né? Ela fica só ela ali se ocupando aquele espaço. E como se define o termo blastose e qual a sua importância no diagnóstico das leucemias? A blastose ocorre quando essas células que estão na medula óssea, né, elas começam a sair na circulação sanguínea, né? E aí aparece o blasto na circulação sanguínea, que é uma célula que não é de origem natural da circulação sanguínea, né? E aí aparece o blasto que a gente chama blasto mieloide, né? O blasto mieloide ele tem a característica de ter grânulo, né? E quando você verifica no hemograma, né, no exame de sangue natural, o blasto com um bastonete chamado bastonete de Auer, você fala assim, isso daí já é uma leucemia aguda. O diagnóstico já aparece na lâmina de microscopia, num exame simples que a gente faz. Assim como pode ter o blasto linfóide, que tem uma característica celular específica, e você também define, olha, isso daqui é com característica linfóide. A coisa interessante da hematologia, né, é bem interessante, porque a gente examina o paciente, a gente colhe a amostra de sangue do paciente, faz a lâmina, faz a coloração e já praticamente faz o diagnóstico, já tem a definição disso daí. E, claro, vai lá, faz o exame da medula óssea para fazer a complementação diagnóstica. E essas lâminas normalmente são vistas pelo próprio hematologista, né? Essa não fica na mão do técnico do laboratório, é o próprio hematologista quem vai. Porque eu imagino que deva ter uma riqueza de detalhes para procurar tudo isso na lâmina muito grande, porque, como você disse, vai depender disso a escolha do caminho que vai seguir, né, João? Sim. A pessoa que faz essa análise de lâmina é o hematologista, né? Tá. Lá atrás, quando eu comecei, eu fazia praticamente todas essas avaliações. Atualmente, com a evolução, com a quantidade de hematologistas que tem aqui nos laboratórios, né? E os laboratórios se especializaram demais nisso daí. Praticamente tem hematologistas vendo essas lâminas, né? Quando eu fiz a minha capacitação, todos os dias a gente via pelo menos umas 5, 6 lâminas de leucemia por dia, junto com os professores da hemato. Ou seja, você sai bem firme para dar esse diagnóstico, né? E quais são os achados laboratoriais mais característicos de uma leucemia mieloide aguda? Se você verificar o blasto com grânulo, né, com bastonete de Auer, você já define o processo que é uma leucemia mieloide aguda, né? Todas as células dessa linhagem geralmente têm grânulo, né? Que é um grânulo citoplasmático que a gente verifica na coloração da lâmina, né? Tá. E ao você ter essa definição, a gente já define como uma leucemia mieloide aguda. Isso você está falando a microscopia óptica, né? A microscopia ultra, você usa para alguma coisa? Não é necessário, viu, Volpe? O que avançou bastante agora
tem um processo chamado citometria de fluxo, tá? Tá. A citometria de fluxo, o pessoal faz uma análise imunohematológica dos receptores de membrana das células, tá? Cada célula, de acordo com a sua maturação no processo do amadurecimento da célula progenitora, ela expõe na superfície alguns receptores. Tá. E esses receptores, você tem alguns produtos imunológicos que fazem a reação antígeno-anticorpo e faz uma marcação dessa célula. Uhum. E esse citômetro, que é um equipamento assim fantástico, você consegue definir qual é a linhagem da leucemia Tá. e que estágio da célula você está pegando, né? Aí você define uma leucemia mieloide M1, M2, M3, M4, que são características celulares que a gente antes, na microscopia óptica, Sim. tinha uma dificuldade muito grande, porque a gente fazia colorações diferentes e falava assim, olha, essa leucemia, que é a M5, é uma eritroleucemia, que tem características de eritrócitos aqui nessa célula. Essa leucemia é uma leucemia M4, que é uma leucemia monocítica, uma célula mais monocitoide. Então, ao você fazer essa citometria de fluxo, você define melhor a subtipagem da leucemia, você define a questão de prognóstico, você define o tipo de tratamento, né? E talvez até o processo de evolução desses pacientes. Muito legal. Quais exames, então, são fundamentais para diferenciar uma linfocítica aguda de uma mieloide aguda? O citômetro de fluxo faz isso, né? Tá. Já de cara, ele já define o processo de qual que é o tipo de leucemia que você está tendo, né? Se é da linhagem linfóide, se é da linhagem mieloide, e eles subtipam isso daí. E aí a gente consegue fazer o tratamento. Uma coisa muito importante que tem que salientar, a leucemia linfóide aguda é uma leucemia muito de criança, tá? Tá. Criança ali até os seus 10, 12 anos, tá? E a taxa de cura da leucemia linfóide aguda em criança é altíssima, 90%, sem transplante de medula óssea, tá? Tem muitas pessoas aí que tiveram leucemia linfóide aguda na infância e fizeram tratamento e estão super bem. Uma das pessoas famosas que teve leucemia linfóide na infância tratou super bem, o Giba, do vôlei. Sim. Aquele jogador de vôlei, ele falou assim... Campeão do mundo, campeão olímpico. Campeão olímpico, esse cara teve leucemia na infância, né? Tratou super bem, foi campeão olímpico e tudo mais, né? Puxa, que bacana ver uma pessoa tratada e bem e seguir a vida, né, João? E essas pessoas têm que fazer acompanhamento depois, crônico, João? Como é que funciona isso? O cara que foi curado. Depois de 5 anos da leucemia linfocítica crônica na criança, a pessoa recebe alta. Recebe alta, tá? Muito interessante. As mieloides, já a resposta não é tão boa, tá? As leucemias mieloides são mais de adulto, né? E a resposta já não é tão boa quanto na criança. Assim como leucemia linfóide aguda em adulto, também o curso dela não é tão bom quanto no curso na criança. Muito bem, estivemos aqui com o Dr. João Augusto falando sobre leucemias e linfomas, o que você precisa saber. Nós estamos terminando esse primeiro programa, mas claro, eu vou gravar um segundo programa com o Dr. João para você aprender um pouquinho mais sobre leucemias e linfomas. Não esqueça, o Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde, no canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.